nós começarmos aí. Então, primeiro de tudo, vou explicar uma situação que aconteceu ontem, né? Ontem eu acabei postando lá nos meus status, que nós estávamos colocando a escola nos protocolos ali que foram pedidos, tá? E aí, o pessoal já ficou meio eufórico, perguntando se nós já íamos voltar. Você já vai voltar? Calma, nós ainda não vamos voltar, nós só estamos seguindo os protocolos que já pediram, foi um dos que já foram pedidos, né? E que é o de salas, que é o de marcar os lugares, o distanciamento, tem álcool em gel na porta, então tá bem diferente a escola, tá? Então só se preparando mesmo e aguardando aí para quando nós pudermos receber vocês, tá? Então essa primeira parte nossa, né, foi para primeiro trabalho nosso aí, foi para primeiro de tudo, né, para deixar tudo em dia, para depois, aí sim, a gente poder receber vocês, tá? Então, nós não temos o prazo ainda. Se eu não me engano, no final desse mês, sai a nova regulamentação aí e a gente vai poder falar para vocês certinho quando nós vamos poder receber vocês, tá? Então, por enquanto, ainda nós continuamos aqui online. Outra coisa, pessoal, falar sobre os exercícios. Quando eu passo exercício para vocês, geralmente eu paro a aula, eu não toco o barco 2 horas direto, e aí eu dou uma parada para nós fazermos exercício. Já falei algumas vezes o motivo dos exercícios, mas é sempre bom frisar. Primeiro, o exercício ele foi feito para que eu perceba, ou que eu veja como vocês estão indo, a progressão de vocês. Quando nós estamos em sala é mais simples, eu consigo ver vocês, conversar com vocês, e aí eu tenho um retorno. Aqui à distância, a única maneira que eu tenho é com base em exercício, tá? Então, por isso que são passados exercícios. Nenhum momento o exercício é passado para que vocês sejam punidos ou para sacanear vocês. Não, gente, eles são passados para que nós tenhamos ali um melhor, ver como é que vocês estão indo e ver principalmente o desempenho de vocês, né? A gente tem um controle melhor desse desempenho, tá? Então, para isso que servem os exercícios. Outra coisa, é evidente, o curso tem nota, né? E a nota, uma das bases é o exercício. Eu tenho uma planilha aqui que eu anoto, por exemplo, vamos supor, teve 3 exercícios naquele dia, e um para casa. Vocês vão ter lá, aí a pessoa fez eu marco 1/4. Depois, no final, a gente vai somar, vai sair a nota de participação e a nota da prova, somam-se e aí sai a nota final. Lembrando que, vamos supor que chega lá no final do curso e você não tem nota. Você fez os 2 anos, veio aqui, ficou viajando aqui e não fez as coisas. Pessoal, não pega o certificado, simples assim. Tá? É bem esse, não tem muito o que falar não, tá bom? Bom, continuando então, galera. E o que nós já devemos saber, né? É lógico que às vezes é uma das coisas que eu procuro sempre falar para vocês, é assim, esse passo a passo. O que nós já devemos saber? O que nós já devemos ter em mente? Né? O que eu devo saber já, professor? Eu estou em dúvida aqui, o que eu já devo ter ali como conhecimento? Primeiro, a parte das peças. Já falou bastante. Ah, professor, mas eu não sei, gente. Se eu pegar uma memória DDR2 e uma memória DDR3, eu não sei qual é uma, qual é outra. Aí nós não estamos falando da peça em si. Estamos falando de configuração, de modelo. Aí é normal. Ah, eu peguei um i5 e um i7. Eu não sei qual é um, qual é outro, professor. Como é que eu faço? Calma, isso aí é com o tempo e com a experiência. O que você deve saber?
pegar placa-mãe, processador, memória e fonte e saber o que faz cada um. Isso aí você já tem que saber, tá? Então, você já tem que pegar esses dispositivos e poder falar, ó, não, isso eu sei o funcionamento. Ah, doutor, eu não sei ainda, o que eu faço? Primeiro, lê o livro. Tem no livro tudo isso aí. Segundo, me chama lá e tira as dúvidas. Tá? Todo mundo aqui tem o meu contato, tem a liberdade de me chamar. Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas é porque geralmente ali, se eu tenho bastante turma, ou eu estou dando aula, ou eu estou fazendo alguma coisa que me impeça de responder vocês, mas eu respondo, tá? Podem ficar tranquilos, tá, pessoal? Bom, outra coisa também é da repetição. Às vezes um assunto, a gente acaba repetindo ele, né? Falando algumas vezes sobre o mesmo assunto. Pessoal, isso é normal. Eu estou à distância de vocês. E alguns de vocês só veem esse conteúdo a hora que eu estou falando. Então, eu tenho que repetir mesmo, porque senão vocês não vão gravar, tá? Então, por isso que a gente acaba repetindo as coisas. Principalmente agora que nós estamos trabalhando online, tá? Bom, galera, então o nosso objetivo hoje é falar sobre sequência de boot, falar sobre a BIOS, setup, PostgreSQL e esse tipo de coisa, tá? Principalmente dos funcionamentos dela. Como é que funciona cada um e principalmente as suas funções, tá bom? Bom, mas o que nós tivemos até o momento? Igual eu estava falando para vocês, né? O que até agora eu passei para vocês? Eu passei funcionamento de cada um. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que nós conversamos? O que é preciso se ter para um dispositivo ser considerado um computador? Segundo lá, o Tannenbaum. Segundo o Tannenbaum, o que é preciso fazer para um dispositivo ser um computador? Primeiro de tudo, ele tem que ter os 5 componentes. Quais são os 5 componentes? Placa-mãe, processador, memória RAM, né? Memória aleatória, dispositivo de armazenamento, né? HD, SSD, um chip e energia. São esses 5 componentes que precisa ter. Qual a função de cada um? Placa-mãe, interligar os componentes. Então, a placa-mãe ela vai pegar e vai interligar todos os componentes. Processador é a base de cálculo. Ele vai fazer os cálculos ali. É ele que vai fazer com que você consiga executar todos os processos, tá? Então, o processador ele é ligado à velocidade. Então, quanto melhor o seu processador, mais veloz ele vai ser. Então, por isso que, na maior parte dos casos, né, ele vai ser ali também, né, o mais caro. Então, às vezes a gente vê um processador e fala, o meu processador, ele é mais barato que a minha placa, às vezes é só a placa de vídeo, assim, a gente vê que é mais cara. Mas o processador, né, geralmente, ele é o item mais caro que a gente tem, tá? E ele é o item que mais evoluiu, perdão, tá? A memória, ela é um dispositivo que a gente chama de memória aleatória, né? A memória RAM, quer dizer, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. E qual que é a função dela? A função dela é auxiliar o processador na velocidade. Pessoal, a função dela, principalmente, ela tem 2 funções principais. Uma é buscar o seu arquivo lá, né? Ele vai buscar o seu arquivo dentro lá da sua placa, tá? Então, desculpa, dentro do seu HD. Então, por exemplo, o processador hoje, ele não busca mais nada dentro do HD, já faz um tempo já. Então, o que ele faz? Ele avisa a memória RAM, que é a memória RAM que vai buscar isso aí. E aí, outra coisa que ela faz também, além de buscar, né,
ficar segurando em segundo plano. Então, quando você abre lá a sua memória, você vai pegar e vai acionar a sua memória, tá? Quem fica em segundo, quem vai pegar e ficar segurando esse programa aberto é a sua memória RAM, tá bom? O HD é o dispositivo de armazenamento, é ele que vai segurar, né, armazenar os dados, é lá que os dados vão ficar seguros, tá? E aí é o seguinte, o HD hoje, né, ele é responsável por algumas outras coisas aí também, tá? Por exemplo, o que o HD faz também? Pessoal, hoje ele também influi na velocidade do seu computador. Por quê? Porque se você tem um HD comum, né, um HD SATA, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ler os dados e redistribuir. Esse HD SATA, ele é bem mais lento. Tanto que eu sempre procuro falar, o HD, ele é o dispositivo que menos evoluiu. Então, ele é o dispositivo que menos evoluiu dentre todos os outros, tá? A memória RAM evoluiu bastante. Só o HD, que se você abrir um HD de 20 anos atrás e abrir um HD hoje, você vai notar que ele tem a mesma configuração, tá? Bom, outra coisa aí também, a fonte, dispositivo de energia, ela vai energizar. Aí uma coisa só para a gente notar algumas diferenças, olha só que interessante. Em 1997, eu comprei meu primeiro computador, faz bastante tempo, tá? Aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? Ó, esse computador 1997. Então, versus, vou colocar aqui, computador 2020. Então, nós temos aí as duas opções, né? Em 1997, o meu computador ele era um K62, um AMD K62 de 300 MHz. Tá? Então, ele era um K62 300 MHz, né? Era um processador de entrada da AMD. Ele era muito ruim mesmo. Tá? E hoje eu tenho um Intel Core i7, 3.4 GHz, quer dizer, então ele é 3.500 MHz e de 4 núcleos, tá? Bom, depois a quantidade de memória RAM, eu tinha fantásticos 32 megabytes de memória RAM. Pessoal, veja bem que eu não estou falando giga, é megabytes, tá? Então, eu tinha 32 megabytes de RAM, tá? Que é pouquíssimo. Hoje, né? Mas na época, para vocês terem uma ideia, o máximo que se tinha um computador muito top era 64. Então hoje, assim, hoje eu tenho até muita memória RAM, né? Bom,
Hoje, né, naquela época, perdão, hoje eu tenho 16 GB de RAM, né? Bom, o meu HD, pra vocês terem ideia, meu HD era de 2 GB. É absurdo, né, pensar isso, mas meu HD era de 2 GB, tá? Então, eu tinha um HDzinho aí de 2 GB. Hoje, eu tenho um SSD de 240 GB e um HD de 2 TB. Tá? Por quê? Porque o SSD, apesar de ele ser mais rápido, né, pessoal, a gente sabe que nós temos alguns problemas aí, né? Ele é mais rápido, mas em compensação ele tem um custo muito maior. Então não dá para ter um SSD de 2 TB, tá? Mas aí como por exemplo, para armazenar as aulas de vocês, eu acabo precisando de muito espaço, né? Todas as aulas são gravadas e eu armazeno por um tempo, armazeno na nuvem também, mas eu armazeno ela na minha máquina por um tempinho. Então, por isso que a gente acaba tendo que ter esses dois mesmo. Então, eu rodo só o meu sistema e os programas lá no SSD e no HD ele vai rodando as outras coisas aí, tá? Bom, deixa eu ver. A placa-mãe. A placa-mãe era uma placa-mãe da CIS, eu não sei o modelo, não me lembro, tá? Hoje eu tenho uma Gigabyte, tá? Eu sempre gostei muito da ASUS, é uma marca muito boa, mas a Gigabyte ela tem placas também bem legais, tá? Bom, a fonte era uma fonte AT. Outra coisa que mudou bastante também, as fontes antigamente não eram igual é hoje, tá? Hoje a gente tem uma fonte aí, você pega uma fonte e você vai, é, você pode pegar vários modelos, né? Tem a nominal, tem a fonte real. Agora, antigamente não, era só um tipo de fonte. E a minha fonte hoje é uma 750 watts. Ela é uma fonte real de 750 watts, tá? Mas o que é muito engraçado é assim, é o valor. Esse computador aqui eu paguei na época R$ 2.500. Pra vocês terem uma ideia, o dólar ele valia R$ 1 nessa época. Então, eu paguei $2.500, tá? Fiz uma conta ontem. Hoje, esse meu computador vale mais ou menos R$ 3.400. Então, você deve estar pensando assim, pô, então ele vale, é bem mais caro. Não. Se você for ver ele em dólar hoje, dá mais ou menos $620. Então, dá bem menos, né? Lógico. Mudou muita coisa, mas o que fez ele ficar com esse menos aí? Esse valor pequeno. Pessoal, é muito simples. Foi porque as coisas foram melhorando, tecnologia foi mudando, e aí, né, hoje consegue-se ter com mais fabricantes, principalmente a partir dos anos 2000, tivemos muito mais fabricantes, e aí a gente, né, teve aí um problema, né, um uso muito maior, uma gama maior de produtos, né? Então, por isso, tá, que a gente tem aí hoje um custo muito inferior se comparado a 20 anos atrás, né? O que vocês não podem analisar? Por exemplo, professor, mas 32 MB de memória é muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, igual eu falei, o Windows 98, ele só aceitava 64 MB. Depois ele teve uma atualização e aí ele foi aceitar 128. São tempos diferentes. Não é esse computador que eu tinha, não era dos mais tops, até porque
igual eu falei para vocês, a AMD ela tinha um sinônimo, né, de ser um computador de baixo custo, apesar de ser super caro, mas ele já me auxiliava em bastante coisa. Tá? Na verdade, eu rodava tudo que eu precisava para a época. Tá? Então, naquele período, tudo que eu precisava rodar nesse computador, ele rodava normalmente, não tinha nenhum problema, não dava nenhum gargalo, como a gente diz hoje. Ele trabalhava com todas as tecnologias que eu precisava. Tá? Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro exercício de hoje. É o seguinte: antes que fale, nós já fizemos um similar a esse aí, um exercício similar. Só que nós fizemos na semana passada com um valor específico. O que eu quero de vocês hoje? Um que vocês queiram. Qual que é aquele que se você fosse montar ilimitadamente, você quero ter aquele, qual você montaria? Vamos lá, galera. Só lembrando, por favor, respondam lá no meu WhatsApp particular, tá? Vou dar um prazinho aí para vocês, 10 minutinhos, para a gente conseguir fazer. Vai lá, pô.
Bom, vamos lá, pessoal, continuando aí. Bom, interessante que quando nós vamos montar essas configurações, né? Eu vou olhar aí o que vocês pretendem montar. Saem umas coisas assim, né? De outro mundo. Computador que dá para levar o homem até a NASA, até a Lua, né? Aliás, o computador que lançou o primeiro homem à Lua não era nem um quinto do que é esse hoje. Mas, voltando, eu vi tem umas Que era mais Oi? celular de hoje em dia. Com o celular que você configurava, né? Hoje a gente tem uma diferença muito grande, né, de estrutura. Eu tô lendo um livro que ele fala sobre a Sputnik, né, sobre todo o projeto, né? E tem um capítulo dedicado à cachorra. Teve uma cachorra que ficou muito famosa, chamava Laika. E essa cachorra, ela foi tentar mandar ela e ela morre assim que o satélite deixa a órbita terrestre, né? Porque esquenta muito, ela tem um infarto e morre. E é muito interessante como é que era um projeto louco, porque a primeira vez, o primeiro projeto russo que ele tenta, o estudo foi lançar um objeto em órbita, ele dá uma volta na órbita da Terra e cair em algum lugar e durante esse período ir mandando sinais, tá? E as primeiras tentativas, eles tentavam como se fosse um tiro de canhão mesmo, jogar o objeto assim, e aí ou ele dilacerava, ou ele não aguentava, porque a pressão da órbita é grande, e assim por diante. É bem bacana estudar isso aí. E descobrir que hoje, né, atualmente, igual eu falei para vocês, você pegar um celular, tem uma configuração muito superior ao que era ao que era ali, por exemplo, o computador que controlava a Sputnik, né? Bom, eu recebi várias configurações, achei bem bacanas, tá? Tem umas, é lógico, que seria o sonho de nós todos, né? A Samuel já ouviu, ela é bem famosa, a cachorra Laika. São configurações que são bem tops, tá? Dá para fazer bastante coisa, dá para jogar um Tibia ou um Minecraft, né? Bom, continuando aí, pessoal. Então, no livro de vocês, aí na página 134, ele começa a falar da setup. Primeiro, o que é esse setup? Setup é o software que vai na BIOS. Ele vai fazer o software de gerenciamento, tá? Aí, galera, o que a gente tem que ter em mente? Esse software de gerenciamento, ele vai controlar alguns dos nossos dispositivos, tá? Então, ele vai ter um mecanismo de controle ali dos nossos dispositivos. Como que? Ele vai inicializar placa-mãe, processador, ele vai controlar essa inicialização. A BIOS, ela é um firmware, nós chamamos, que é um software e um hardware juntos, que juntos eles vão controlar as configurações, tá? Então, como que ele trabalha, né? Como que esse software trabalha? Ele vai trabalhar controlando algumas coisas. Como é que nós entramos nele? Quando você liga o computador, se ele tiver com o speaker, ele vai dar um bip, vai fazer um bipzinho, bip. Esse bip vai inicializar o computador, tá? E aí ele começa a carregar, tá? Aí ele tem uma configuração. E aí essa configuração que a BIOS que é feita dentro do setup, ela vai ter o padrão de inicialização e assim por diante, tá? Outra coisa, pessoal, cada dispositivo é de uma maneira. Por exemplo, o computador, para você entrar no software da BIOS de um computador, na CMOS ou no setup, você tem que apertar o delete. Notebooks, ou é o F2, F8, vai depender do fabricante, tá? Do fabricante da BIOS, tá bom? E aí, por meio dela, você vai fazendo as configurações. Cada uma tem uma quantidade de coisas que você pode alterar. Não é porque você acessou a BIOS que você pode alterar tudo, tá? Não é porque você entrou na BIOS e você consegue
fazer qualquer tipo de alteração. Não é assim não, tá bom, pessoal? Cada placa, ela te dá uma limitação. Bom, então, continuando aí. Eu tenho um programinha aqui, ó, que ele simula BIOS. Vamos supor, você ligou o seu computador, apertou aí o Delete ou F2, olha lá. Ligou lá, deu o bip, fez pip. Ele ligou e começou a carregar. Só carregar, ele vai, aqui embaixo vai aparecer. Pressione Delete para entrar no setup ou ESC para sair. No caso, só vai aparecer o Del. Não precisa apertar ESC, não. Apertei o Delete. O que vocês têm que entender? Cada BIOS ela vai funcionar de uma maneira. Cada setup, BIOS também, né? Cada setup vai funcionar de uma maneira. Mas, geralmente, você conhecendo uma, você vai conseguir alterar qualquer uma delas. Tá bom? Então, você consegue ir alterando cada uma delas aí. E fazer as alterações, principalmente, que você precisa. Quais os cuidados nós temos que ter com a BIOS? Cuidados principais são os seguintes. É o de você não desconfigurar nada. Tá? Então, de você não mexer em alguma coisa que você não sabe o que é. Porque tem BIOS, tem placas-mães, principalmente as mais modernas, as mais tops, elas te dão liberdade para você fazer o que você quiser. Tá? Então, você pode fazer as alterações que você achar melhor. Tá? Você configura da maneira que você quer. Então, tem que tomar muito cuidado a hora que vai fazer alguma alteração. Tá? Então, essa primeira página, geralmente é data e hora e alguns dispositivos. Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar para vocês a data, a hora, a data, esse dispositivo de disquete, que hoje não existe mais, né? E para acessar é só você apertar o Enter. Aí você escolhe o que você quer fazer e habilita ou desabilita, tá? Nosso caso, disquete não existe mais, né, gente? Aqui embaixo são os dispositivos HD e CD-ROM, tá? E aqui em último é a quantidade de memória instalada. Ontem um aluno fez uma pergunta e foi muito interessante. Ele perguntou assim, professor, ali está aparecendo 512 MB, é lógico, não tem 512 MB de computador, mas está aparecendo porque o programinha está aparecendo assim. Perguntou, professor, quando ele aparece ali a quantidade de memória, é um pente só, se eu colocar outro de memória ele vai aparecer os dois? Depende da BIOS, tá, gente? Tem algumas BIOS que vai te mostrar até a quantidade de pente de memórias que tem. Grande parte não. Grande parte vai te mostrar só a quantidade final, tá? Quantidade específica. Tá? Então ele vai, por exemplo, você tem dois pentes de 4 GB, ele vai te mostrar 8 GB ali, tá? Tá, então assim, ele sempre vai te mostrar o final. Essa segunda parte, essa primeira é o CPU Speed, a velocidade do seu processador, e tem placas que ele deixa você aumentar essa velocidade. Se você tem a disponibilidade de aumentar a velocidade, você está fazendo um overclock. Depois nós vamos falar isso com mais propriedade, tá? E aí tem o fator multiplicador e assim por diante. Aqui, ó, a frequência da memória. Todas as vezes que vocês tiverem essa opção, deixa no automático. Por quê, pessoal? Porque se você alterar essa opção e você colocar uma memória, né, de tamanho maior, ou então, desculpa, de frequência maior, pode ser que ele não reconheça. Então deixa no automático, tá? VCore, a quantidade de núcleos também pode deixar no automático, tá? Essas coisas de cache não precisa mexer, não. Aqui é o ponte norte. São todos os controles da ponte norte. Tem controle de processador, controle de memória, tá? E o outro aqui é a ponte sul, que são os outros dispositivos da placa, como, por exemplo, o som, USBs, a LAN, que é a rede,
tá? Controle de áudio, tudo isso é ali nesse tipo que você controla. Tem que tomar cuidado que a BIOS geralmente ela vem em inglês. Então, às vezes a gente vai fazendo algumas coisas aí, fazendo algumas alterações, não presta atenção e pode deixar de fazer alguma coisa funcionar, tá bom? Por isso tem que trabalhar com bastante cuidado. Depois vem energia, tá? E aí uma coisa importante aqui em energia tá aqui embaixo, ó, no hardware monitor, que ele vai verificar a temperatura. De vez em quando é bom dar uma olhada como é que seu computador está trabalhando e qual temperatura ele está chegando, para que nós não tenhamos problemas, né? E principalmente para que nós, né, consigamos ali ter um desempenho maior e ter uma vida útil maior, tá? E aqui é o boot, tá? Então esse serviço de boot aqui é a inicialização, é o que vai iniciar primeiro, segundo, em terceiro e assim por diante, tá? Então esse serviço de boot aí, o nosso serviço de inicialização é o que vai iniciar, como ele vai iniciar os nossos dispositivos. Bom, e aí você terminou a configuração. Por exemplo, qual a importância do boot, né? Quando você vai formatar, por exemplo, tá? Você vai chegar e vai escolher, selecionar, por exemplo, a primeira opção. Tá aí. Então, você vai selecionar ali para dar boot, por exemplo, pelo seu CD-ROM ou pelo seu ou então pelo seu pendrive e assim por diante. Terminou, pessoal? Ou você vem aqui na opção sair e salvar, ou você aperta o F10. Aí você aperta o F10, ele vai te perguntar se você quer salvar ou não. Tá? Então você pergunta se ele quer salvar ou não, você dá OK e já foi. Tá lá, ele vai perguntar, você dá OK. Então o F10 é o para sair, tá? Pessoal, fiquem tranquilos que essas configurações depois nós vamos aprender lá na prática, tá? Quando nós voltarmos aí, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter isso aí, nós vamos ligar o computador e aí nós vamos discutir cada item que tem dentro aí do boot, tá? Não precisem se preocupar, não. Bom, outra coisa, aí no livro de vocês, na página 140, ele vai falar da UEFI. O que é a UEFI, pessoal? A UEFI ela é a atualização da BIOS. Então, a BIOS foi sendo modificada, foi ficando melhor, e ela virou esse padrão que nós chamamos hoje de UEFI, tá? Quais são as novidades? Ela é mais simples, ela tem em português, então ela tem ali uma versão em português, geralmente, principalmente quando você compra uma placa aqui, e ela funciona com o mouse, então você pode clicar e arrastando as coisas, tá? Se você quiser modificar alguma coisa e assim por diante, tá? Então, é só você chegar, clicar e ir arrastando, tá? Você não vai ter problemas aí, tá bom? Bom, e a bateria da BIOS, essa pilhazinha, a CR2032, ela só serve para segurar as configurações da BIOS. Então, por exemplo, quando você liga o seu computador e a data e a hora tá errada, a culpa é dessa bateriazinha aí. Então, você tem que trocar ela, tá bom? Essa bateria,
ela não tem mais nenhuma função. Tá? Então, é a única função dela é essa aí, de manter ligado ou desligado aí o seu, na verdade, as configurações. Como que eu sei que a minha bateria terminou? Primeiro, a data e a hora vai estar errada sempre, que volta para o padrão de fábrica, tá? Então é a primeira coisa, tá? Outra coisa, né? Outra coisa também, alguns vai começar a dar mensagem de erro, tá? E assim por diante, tá bom? Bom, vamos para o nosso segundo exercício aí, ver o que vocês entenderam. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Então, continuando aí, né? Deu um tempinho aí para vocês, que vocês conseguissem responder. Bom, então, continuando aí, então, o que a gente viu? Primeiro, a BIOS, Basic Input Output System, ela é um firmware, quer dizer, um software e um hardware, tá? Que vai segurar as configurações do computador e inicializar os componentes. Então, o seu software, ele vai segurar as configurações e o seu o seu hardware, ele vai inicializar os componentes, tá? Sequência de boot é a sequência pela qual os dispositivos são iniciados. Então, os dispositivos, eles são iniciados, tá? Ele tem uma sequência. Vai iniciar primeiro o HD, depois primeiro o HD, depois o pendrive, depois o CD e assim por diante. Quando você vai formatar, você tem que colocar lá os dispositivos para irem iniciando, tá? O EFI é a atualização da BIOS. Então, a BIOS foi atualizada, ela virou o EFI, tá? E a atualização de BIOS, pessoal, é quando você vai pegar e pôr um software novo nela. Como assim? Você vai fazer um upgrade desse software dela. Para que isso serve? Galera, isso serve para quê? Para que quando, né, caso haja necessidade, né, por exemplo, você vai colocar, vamos supor que a sua placa só suporte 8 GB de memória e você quer pôr 16, né? O que você vai fazer? Aí você vai lá e vai tentar atualizar. Bom, então primeiro de tudo, deixa eu mostrar onde está a BIOS aqui. Ó, aqui na placa, a BIOS é essa pecinha aqui. Tá? Hoje a BIOS ela não sai mais, tá? Antigamente, a gente tirava essa BIOS das placas. Então, você conseguia retirar a BIOS da sua plaquinha, tá? Hoje, isso não é mais possível, tá? Então, hoje a gente não consegue mais fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, antigamente, existia essa possibilidade. Você conseguia retirar a BIOS de dentro da sua placa-mãe. E aí, para regravar a BIOS, tinha um negócio que chamava gravador de EEPROM. E aí você conseguia, com esse gravador, você conseguia atualizar ou restaurar a sua BIOS. Bom, mas como é que eu faço para baixar o software da BIOS? Vamos lá, pessoal. Por exemplo, vamos lá no site da ASUS, né? www.asus.com. Aí vamos supor que eu quero baixar a BIOS da ASUS. Eu venho aqui, ó, suporte. Vou lá em suporte. E eu vou, ó, pesquiso o modelo. Vou pegar um modelo que eu conheço já, P5KPL-AM. Vamos lá. Já esse modelo. Ó, então, opa, deixa eu só voltar aqui. Para eu já entrar no modelo certo, né? Então, P5KPL-AM. Clicar aqui. Achei a placa. Eu vou vir aqui, ó, drivers e softwares. E olha aqui, ó, escolho o sistema, né? Escolhi o 8 aqui. E ó, aqui, ó, primeiro que aparece é a minha BIOS. Então, essa é a última versão da BIOS que vai ter para esta placa. Então, para esta placa que eu coloquei aqui, essa é a última versão, tá? Como é que eu faço para instalar? No caso da ASUS, por exemplo, ela tem um programa que chama ASUS Z Flash. Você pode baixar esse arquivinho e vai jogar lá, ele vai atualizar para você. Pessoal, quais cuidados nós temos que ter? Vamos supor que você baixou a BIOS errada. Chegou lá e baixou a BIOS, o arquivo da BIOS ali de atualização que não é da sua BIOS. O que pode acontecer? Pessoal, pode acontecer de você perder a sua máquina,
tá? Então, você pode perder a sua placa. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a quando vai baixar a BIOS, tá? Então, tomar muito cuidado aí, pessoal, tá? Outra coisa, todas são iguais? Não, pessoal. Cada uma tem uma... Tem a sua própria BIOS, assim, entre aspas. Então, por exemplo, igual eu falei agora, a BIOS da Gigabyte, ela vai ser diferente da BIOS aqui da Asus, por exemplo. Então, você não pode baixar uma da outra, porque senão você vai errar, e aí você pode danificar aí. Você pode danificar a sua placa, tá? O que vai acontecer, eu já vi acontecendo, ao danificar a placa, você, por exemplo, correr o risco assim, da sua placa não ligar mais. Então, olha que complicado. Então, vamos supor, você foi lá, você baixou a BIOS errada, sua placa não vai conectar mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá? Bom, continuando, pessoal. Então, deixa eu mostrar de novo a placa-mãe aqui. Eu vou passar um negocinho para vocês, tá? Então, essa é a placa que eu peguei. Ela é uma placa da Gigabyte. Não, essa aqui é uma Intel. Tem um modelinho dela aqui, ó, tá? E aí, o que eu quero de vocês agora? Presta atenção. Então, essa é a minha placa-mãe. Ó. Então, eu tenho o modelo dela aqui, é uma G41T M7. O que ela suporta? Ela suporta processadores 775 Dual Core. Quanto que ela suporta de memória? O padrão de memória dela é DDR3, ela suporta até 8 GB. Tá? Ela suporta uma placa de vídeo PCI Express. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o modelo de uma placa-mãe e destacar suas configurações. Igual eu fiz agora. Você vai colocar aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, modelo. Processador que suporta. Ou linha, né? Ou linha de processadores. Por exemplo, tem placa que suporta 3, 5 e 7. Qual a linha ela suporta? Quantidade, tipo, né? Tipo e quantidade de memória. Tipo e placa de vídeo que suporta. E assim por diante. Bom, tem uma perguntinha aqui no chat. O Pedro perguntou: o próprio computador não tem programa que baixa automaticamente? Atualização de BIOS, não. Atualização de BIOS, você tem que entrar no site do fabricante. Lá no site do fabricante, você vai buscar a informação aí sobre a BIOS que você quer, tá? Então, atualização de BIOS, o único meio é esse. Tá bom? Não, atualização da BIOS é rapidinho. O que você tem que tomar cuidado? Quando você atualiza, o Pedro perguntou se demora muito. Quando você atualiza o software da sua BIOS, se você colocar o errado, né, o que vai acontecer? Vamos supor que você foi lá e baixou o errado. Quando você termina, ele não vai dar erro na instalação. Mas quando você termina de instalar, se ele tiver com o Windows aberto, ele pede para reiniciar. Se ele não tiver com o Windows aberto, mas você estiver fazendo via boot, ele vai reiniciar sozinho. E aí, se for o errado, ele vai reiniciar e não vai iniciar mais. Tá? Vai ficar na tela preta só. Então tem que tomar muito cuidado. Lembrando, tem que ver o fabricante e o modelo. Não é só o fabricante, tá?
Não, o Pedro perguntou se o computador manda mensagem que tem problema na BIOS. Não, não manda nada. Você só vai atualizar a sua BIOS se você ver que tem algum erro na sua placa. Eu já peguei, por exemplo, com cor diferente, coisas assim. Ou então, vamos supor que a sua placa suporta uma quantidade de memória baixa e você quer aumentar. Aí você vai lá, mas você tem que pesquisar antes, ver se é a atualização de BIOS o problema. E às vezes as pessoas, um problema que tem muito também, eu já peguei isso, pessoas que acham que, eu vou atualizar a BIOS que dá certo. Não é assim, tá? Tem que verificar isso também. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais esse aí, por favor.